Bom, agora, o que você também não pode perder é ficar por dentro de tudo, porque às vezes, até mesmo por desconhecer o assunto ou por ter ouvido em outros lugares que o visagismo era unicamente para corte de cabelo, você talvez possa ter dificuldades em entender o quão importante o visagismo é para nós no nosso dia a dia, inclusive. E para conversar com você de casa, numa salva de palmas, nós estamos recebendo a Laís de Almeida. Laís, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado você pela presença, pela participação aqui com a gente. Agora, as pessoas têm realmente essa dúvida ou leve engano que o visagismo é unicamente para o cabelo. Por que isso, Laís? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho super importante que as pessoas tenham acesso a algo além do externo, né? Sim. E o nosso trabalho como visagismo, ele eu vou dizer assim que é um pouco mal divulgado, talvez, porque é mais fácil a gente falar que algo falta na sua imagem do que a gente olhar para dentro, né? Então não é que seja totalmente errado o fato de que a gente consegue fazer execuções faciais, visuais muito importantes nas pessoas. Mas de fato é fazer as pessoas carregarem essa imagem, né? Certo. Senão fica destoante. Você veste uma pessoa super segura, né? E quando ela vai falar, ela não tem a segurança dentro daquela imagem. Então, o nosso estudo é a tradução das pessoas. Quem eu sou, por que eu nasci, como eu posso usar as minhas habilidades, quais são elas e qual é o recurso para eu estrategiar o que me falta. E todo mundo tem esse acesso, todo mundo é passivo de ser traduzido. Como é que funciona a tradução desta imagem para as pessoas, Laís? Certo, todo mundo, tá? Qualquer pessoa que tenha um plano de A para B. Aí eu tenho que ter um sonho, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter algo que eu queira realizar. As pessoas que estão felizes com a vida que têm, ótimo, fique assim como está. Eu sempre imagino que Deus não perderia o tempo de criar pessoas e colocar aqui na Terra se não fosse para ser algo realmente extraordinário, né? Se a gente não tivesse a serviço de algo maior. E o visagismo, ele estuda... vamos colocar assim, a consultoria que eu aplico hoje no nosso centro de visagismo aqui em São Carlos, a gente estuda tudo que você sentiu na sua vida até os 7 anos de idade. Tudo que você sentiu até os 7 anos de idade está fisicamente moldado em você. Então, através de medidas e através de um estudo muito responsável e elaborado, a gente consegue trazer quem você é. Sem perguntas, sem processo de terapia e coach, né? Porque nós temos psicólogos no nosso centro, eu não faço esse trabalho. E eu digo que o meu trabalho é um farol. Eu trago para você visão para coisas que talvez você ainda não tenha tido observado, né? E isso pode, esses acontecimentos a partir dos 7 anos para frente, isso pode interferir na postura, na decisão, na atuação da pessoa, até mesmo nos dias atuais, Laís? Absolutamente. Quem nós somos é fruto do que sentimos até os 7 anos de idade. E é lógico que para quem busca autoconhecimento, para quem busca processos de melhoria, essas crenças elas vão sendo diminuídas. O processo de consultoria que eu aplico hoje no nosso centro é para fazer que a pessoa, de fato, saiba quem ela é. Porque ela sente o que ela sente, porque ela reage da forma que ela reage, né? E de que forma que a gente pode colocar o recurso em ação. E como é que as pessoas podem, inclusive, saber o momento certo, ou existe-se o momento certo para procurar essa tradução, Laís, da imagem? Existe, quando faz sentido para você. Quando você sempre percebe que algo te trava. Quando daquele momento que estava aqui na sua mão, que você queria, nunca acontece. Né? Quando você percebe que várias entrevistas de emprego, você nunca é aceito. Quando relacionamentos não acontecem. Então, quando eu estou num plano A e eu desejo o plano B. Né? Então, qualquer pessoa que sonhe com algo, qualquer pessoa que tenha... E assim, olha, a gente fala sonhar, acha que é simples, mas a maior parte das pessoas diz assim, um exemplo. E onde você quer ir? Eu quero ir para a Itália. Onde na Itália? Não sei. Então não vai acontecer. Né? Porque você não tem um plano elaborado do que você deseja. Eu quero ser rico. Todo mundo quer. Levanta a mão aqui quem não quer ser rico. Quem não quer ser rico aqui na plateia? Todo mundo quer ser rico, gente? Mas vocês estão fazendo alguma coisa para serem ricos, gente? Já pensaram em ir ali no Banco do Brasil conversar com o gerente André? Pensaram nessa possibilidade? Bom, certo. Como eu lido com o dinheiro, como eu lido com o termostato financeiro, porque assim, né, um dado curioso que eu vou dar aqui como relevância para as pessoas olharem no espelho na hora que acabar a entrevista. Qual é o olho menor do seu rosto?
qual é o olho mais baixo do seu rosto? Esse lado, que pode ser direito ou esquerdo, ele é o termômetro financeiro. Como que você ganha dinheiro, como que você trabalha, qual a emoção que você desprende para o seu lado profissional. Então, às vezes, o lado profissional está do lado paterno e o seu pai não ganhava dinheiro. O seu pai era uma pessoa que tinha dificuldade com isso. Então, assim, tudo isso não são processos que fazem com que você não ganhe dinheiro, tá? Porque nós temos todas as possibilidades, as ferramentas para mudar a nossa vida. Mas são possibilidades que ali abre, você fala, nossa, olha, eu repito isso. Por exemplo, um dado curioso, meu pai sempre foi gerador de renda com muita facilidade. Mas o meu pai, ele era uma pessoa que ganhava muito, mas gastava muito, né? Então, esse lugar dessa distância foi algo que eu precisei trabalhar. Eu acho que eu tô na mesma leva do teu pai, viu, Laís? Acho que todos nós, né? E na verdade, não é que a gente ganha mal. A gente até ganha legal, mas a gente não gasta direito o nosso dinheiro. Ou não faz as devidas aplicações necessárias. Isso aí é um papo que eu tô puxando para depois nós conversar, viu bem? Nós vamos conversar depois. Ô, Laís, mas agora voltando a falar dessa tradução de imagem das pessoas, isso vale para qualquer área da vida da pessoa. Se eu quiser chegar lá no seu centro de visagismo e falar assim, ô, Laís, eu quero fazer uma tradução da minha imagem profissional, eu consigo da minha imagem pessoal, o meu relacionamento, tudo isso é possível nessa tradução? Sim, é possível. Eu gosto sempre de dizer que nós não temos um lado profissional e um lado pessoal, nós somos um só. Né? O que a gente descobre na tradução é como você se relaciona com todas as áreas. O que muda para cada um é a palavra que ela busca. Né? Então, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, a gente pode até testar, de forma espontânea. Se você entra aqui nessa sala cheia de gente, qual é a sensação, qual é a palavra que deveria vir na cabeça das pessoas sobre você? Sobre eu, Matheus, no caso? Ou sobre a pessoa? Tanto faz, a gente perguntar para qualquer pessoa. Boa, gostei. Quer fazer essa pergunta Vamos aqui ao fazer vivo? essa pergunta. Escolhe quem você quer que pergunte, que responda a sua pergunta. Quem falou que eu era mãe do Carlos? A Roseli? Peraí que eu vou lá até a Roseli, só um minutinho. Qual que é? Peraí, eu vou até você, Roseli. Fique tranquila. Roseli, a Laís vai fazer uma pergunta para a sua pessoa. Pergunte, Laís. Então você entrou aqui, nessa sala de pessoas desconhecidas. Qual é a percepção, a sensação, qual é a palavra que você gostaria que as pessoas tivessem sobre você? Uma palavra de... Aqui a gente tem muita amizade, né? Então, mas assim, que você essas pessoas não te conhecem, tá? Imagine um lugar onde pessoas não te conheçam. Qual é a sensação que você gostaria que as pessoas tivessem sobre você? A primeira palavra. Que hora que eu entrasse? Tivesse um respeito comigo, um carinho, uma coisa assim. Porque que nem eu sou cuidadora. Às vezes eu entro no hospital e eu nem conheço o paciente. Aí a pessoa fala assim pra mim, eu tô me trocando, você espera lá fora? Eu falo, não, eu sou profissional. Eu Sim. entro, porque eu não vou olhar a pessoa ali. Eu entro normal no quarto, entendeu? Uhum. Então, onde eu chego assim, eu sou bem querida. Você trouxe um dado do seu profissional, tá? Agora eu quero que você imagine num ambiente neutro. Não um ambiente onde você está vestida dessa máscara profissional. Imagine num ambiente neutro. Você chegou num supermercado. A primeira impressão, ela sempre acontece em 12 segundos. Você gostaria que então as pessoas tivessem credibilidade? Qual que é a palavra? Confiança? Elas sentissem que você está acessível? Qual é a palavra? Quando você entra no lugar, você tem que ter aquela confiança de todo mundo, né? Você entende, Matheus, como é difícil essa palavra? É difícil a pessoa definir uma palavra. Eu gosto, por exemplo, de chegar num lugar, Laís, e a pessoa fala assim, esse cara é alegre. Tá. Esse cara traz alegria pro lugar. Perfeito. Eu penso, na verdade, que eu busco isso tanto na parte profissional. E é engraçado uma coisa que você falou, curiosa, aliás. Não existe essa diferença do profissional pro pessoal? Não tem essa diferenciação? Porque nós estamos falando da mesma pessoa? Muitas pessoas fazem essa diferenciação, né? Eu gosto sempre de trazer um dado relevante. Todo mundo aqui assistiu Divertidamente, certo? Ou sabe o que é um desenho Divertidamente? A Sandrinha sabe. Aqueles 5 personagens, ele realmente representa o que eu estudo. Nós temos 5 pessoas dentro da gente. Sim. E essas 5 pessoas, elas existem em grau de porcentagem. E a gente saber quem é a porcentagem maior e a segunda porcentagem, ela define como que nós funcionamos, como nós sentimos. Cada um é de um jeito. Então, por que a gente bate nessa palavra? Essa palavra não é fácil das pessoas entenderem. O que eu quero transmitir?
Tá, então de repente você entra num velório. Você vai querer que todo mundo veja que você é alegre? Não, mas já aconteceu de eu ir no velório uma vez. Essa é verdade, essa é boa. Aconteceu uma vez eu ir no velório uma vez, e aí tinha um grupinho de senhoras que a hora que eu entrei, não era, né, graças a Deus não era parente meu, né? E a hora que eu entrei, as senhoras vieram, tal, não sei o que, o Ferreira, não sei o que. Passei a mão, falei assim, na minha primeira dama, falei, vambora, que senão eu vou chamar mais atenção que o morto. Senão, então, é complicado isso, né? Você tem que saber também dosar, né? Então, o que eu sempre digo? Nós temos 5 pessoas, né? Então, nós funcionamos em diferentes máscaras para cada lugar. Sim. Então, num ambiente onde, eu sempre digo, na minha empresa tem 3 Laís, no mínimo. Porque tem a Laís da primeira vez, quando você está comprando, que você tem que entender o valor do meu trabalho. Tem a Laís que vai fazer o processo de medições, e ela sempre está vestida de outro jeito. Sim. E tem a Laís que vai te dar uma devolutiva. E essa Laís, ela não pode vir com um batom vermelho, cheio de acessórios, porque distancia muito. E a pessoa vai se sentir julgada. E o nosso propósito é realmente tratar com muito respeito, porque nós somos quem somos. É verdade. Nascemos para ser o que somos. Agora, a nossa obrigação é ter mais ferramentas para moldar isso melhor. Ô Laís, e como que a gente consegue, nós até fizemos uma chamada sobre esse assunto, como que nós conseguimos, por exemplo, durante uma entrevista de trabalho, causar uma boa impressão na pessoa que está nos entrevistando a partir da nossa imagem? Como é que nós conseguimos fazer isso? Esse assunto é muito relevante, né? Eu trouxe até alguns dados aqui que eu achei interessante a gente ter em mãos. Eu vou voltar aí. Obrigado, viu, Roseli, pela participação na pergunta. Fala, Laís. O que a gente nós temos hoje um dado muito legal, são 4 milhões de candidatos e 1.000 empregadores, a média. Caramba! E de cada 152 cada 152 candidatos, um apenas é contratado. Então isso revela um dado muito importante. Eu faço hoje parte de um maior grupo de networking do mundo, que é o BNI, e lá nós vemos que é a dor do empresário, contratação. Quer dizer, todo mundo está procurando emprego, todo mundo quer encontrar esse candidato e a gente não consegue fechar essa conta, né? Então, esse é um assunto muito importante. O ponto é, imagina que você está conhecendo a pessoa, o amor da sua vida, né? Certo. Ou a pessoa que você está. Como é que você reagiu lá na primeira impressão? Né? Ela é uma impressão intencional, né? Ninguém se apaixona, eu não acredito em amor à primeira vista. Não existe? Não existe? Na minha versão, não. Eu sou uma pessoa que eu me apaixono pela segunda vista, né? Mas é óbvio que a primeira impressão, ainda mais eu que sou visagista, que a gente olha para as pessoas e a gente já mede ali, eu sei se vai dar certo ou não. Então, formatos do corpo, feições faciais, me faz ter uma tradução de pessoas que vão me dar mais trabalho, me garantir ali, de repente, uma disposição de energia maior do que eu tô afim. Né? Então, assim, numa entrevista de emprego, as pessoas sempre têm uma preocupação em mentir. Elas já começam mentindo para elas mesmas quando elas se candidatam a uma vaga que não tem nada a ver com elas. E por que elas fazem na necessidade? A maioria das vezes a necessidade de falar mais alto do que a vontade, a emoção da coisa. Exatamente. Laís? E as pessoas não enxergam que é exatamente essa escassez que as conectam com esse resultado ruim. Sim. Quando a gente está vibrando na energia ou na onda, né, dessa escassez, tudo vai dar errado. Então, quando a gente se conhece, né, por que o visagismo ou a consultoria que eu aplico dentro do meu centro de visagismo, e nós somos o primeiro do interior de São Paulo, né, é importante dizer que São Carlos tem o primeiro centro de visagismo do interior de São Paulo e não sabe, muitas vezes. Nós queremos que realmente as pessoas despertem no poder de se conhecer. Porque quando eu me inscrevo numa vaga, né, imagina que nós temos aqui uma vaga que é no sol, que exige um esforço físico. Eu sou alérgica a sol. Eu tô precisando de dinheiro, né? Todo mundo precisa do seu próprio sustento. Claro. Mas por que eu vou fazer isso? Com quem tá me contratando e comigo mesma. Né? Não, a necessidade, ela não paga isso. Então, eu vejo que falta muito pertencimento para as pessoas. E aí, quando você vai numa entrevista de emprego, muitas vezes as pessoas, elas não dão o melhor do primeiro encontro que elas tiveram no date. Né? E elas não escolhem essa roupa de forma intencional, elas não usam cores intencionais, elas não trabalham essa postura. E a gente tem um outro dado muito interessante, né, que 12 segundos basta para que eu veja se bateu ou não bateu. Né? E isso não é simplesmente, não gostei daquela pessoa, minha energia não bateu com a dela. O santo não bateu. E nosso cérebro só enxerga cores, linhas e formas. Se tiver ruído, né? O que é ruído? Ruído é qualquer coisa que não faça parte do seu comportamento.
Um exemplo, cílios muito grande, né? Uma sobrancelha muito marcada, um óculos que tampe totalmente seu rosto. Então tem mil possibilidades. Um perfume, tá? Nós temos lá o estudo da linha olfativa na nossa empresa. Qual é o cheiro que eu uso para que meu cérebro entenda algo? Ô Laís, então na verdade a grande realidade da coisa é todo mundo precisa se conhecer melhor. Nós estamos deixando de nos conhecer através dos nossos traços, através dos nossos trejeitos, da nossa vestimenta, do nosso perfume, do nosso comportamento, da nossa postura. E quando a gente fala dessa situação, não ache você que isso é bobagem, isso é balela, isso não existe, ninguém está reparando, ninguém está vendo. Está reparando, estão vendo. Tudo é venda e venda é tudo. Nós somos vendedores de nós mesmos. Exatamente. Se nós não tomarmos o cuidado, o carinho e não tivermos atenção com nós mesmos, não são as outras pessoas que vão ter com a gente. Não é o seu companheiro que vai ter com você. É você com você mesmo. Então, atente-se a este detalhe. E, infelizmente, nós estamos com um tempo um pouco curto aqui na televisão, mas eu queria deixar aqui para vocês duas situações. Primeiro, que eu quero que você de casa conheça um pouco mais do trabalho da Laís de Almeida. Quero pedir para o Jorge colocar os contatos da Laís. Para causa você se interessou pelo assunto visagismo, quer fazer aquele visagismo express, o que é, Laís? Já convida as pessoas, por gentileza. Nós temos várias modalidades, né? Desde um plano mais barato ao plano mais completo. Então nós trouxemos essa possibilidade do Express e a consultoria plena. Os dois são muito importantes. E a partir do momento que você vai se destravando, você vai fazendo um upgrade nesse processo. E, Ferreira, eu queria fazer duas colocações. Pois não. A primeira, eu queria deixar 3 dicas, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando para pessoas que querem arrumar emprego, querem ser vistas. E eu trouxe, assim, talvez duas abordagens. Primeiro, se conecte com o pertencimento dessa vaga. O Carlos estava indo muito bem na prova dos copinhos. Verdade. O que aconteceu ali? Ele não se sentiu capaz de resolver aquele problema. Então, quando a gente olha uma vaga e a gente não se sente plenamente capaz, não vai ser o entrevistador que vai ver. Sim. Então, tem que fazer sentido. Tem que ter coerência, né? E o segundo ponto pensa, vai emocionado, vai apaixonado, busque conhecer um pouco essa empresa, mostre interesse. Porque vocês só conquistam pessoas para a vida de vocês, um namoro, uma amizade, porque nós temos interesse pelo outro. E a empresa, ela precisa sentir que a pessoa tem interesse por ela. Hoje parece que está meio invertido, né? Com certeza. E eu queria fazer uma proposta para você. Pois não. Atenção, senhoras e senhores, porque essa proposta, Sandrinha, a senhora pode vir a se interessar, mas não vai poder participar. Eu gostaria de disponibilizar aqui, né, nessa abordagem, que a gente buscasse histórias. Eu quero realmente pessoas interessadas em se conhecer. Seja para o relacionamento, seja para uma entrevista de emprego, seja realmente para ter essa curiosidade de quem eu sou. Eu vou disponibilizar esse processo inteiro para a pessoa. E aí eu vou pedir para que você capte alguns momentos, né, que não exponha muito essa pessoa, para a gente mostrar como ela chegou e como ela pode sair dentro dessa versão. Ótimo. Muito bem, gente. Uma salva de palmas. Muito legal. Aliás, eu quero fazer um convite especial para você de casa. Professor Helder, fecha aqui no papai, por gentileza, que o recado é para minha senhora que está com o pai. Mas devagar, viu? Isso, com calminha. Eu quero dar um recado especial para você de casa. Esse recado, inclusive, que a Laís passou. Nós estamos abrindo, a partir de agora, um quadro especial em nosso programa para que nós possamos conhecer a sua história e mostrar, através do visagismo e com profissionais competentes, que vai deixar você ainda mais bonita, ainda mais valorizada com apenas o que você é. Você quer participar desta iniciativa que nós vamos iniciar a partir de agora? Então entre em contato com a gente através das redes sociais do programa do Ferreira, tanto no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Mande a sua mensagem, ligue. Se você não tem acesso à rede social, fique tranquilo, ligue aqui na TV Onix que nós vamos separar as melhores histórias, fazer uma seleção que inclusive será escolhida pelo público de casa, e a partir daí vamos conhecer quem será esta pessoa que vai passar por este processo de transformação envolvendo grandes profissionais da beleza da nossa cidade e principalmente valorizando e enaltecendo a sua beleza. Participe se você se sentiu motivada neste quadro, fique à vontade, mande a sua mensagem porque nós queremos conhecer você e a sua história. Dissemos tudo e não esquecemos de nada, Ana Laís. Olha,
Olha, uma exigência. Por favor. Eu quero interesse. Então Claro. eu quero uma pessoa interessada, não é qualquer historinha escrita de qualquer jeito. Exatamente. E a gente sabe ver quando é o chat GPT, hein? Pelo amor de Deus. O chat GPT atrapalha um pouco, viu, nessa situação. Entre aspas, nós criamos lá o robô da pessoa Claro, a partir do visagismo, claro. né? Então, entre aspas, mas eu quero que a pessoa sinta-se como se estivesse vontade. numa entrevista de emprego. Exatamente, né? a Eu gente, quero a gente quer ouvir essa sua história, conte da maneira que você quiser, pode ser que a escrita não seja das melhores, mas ela tem que ser verdadeira, genuína, ela tem isso. que ser intensa, para que a gente possa apostar na sua história, para compartilhar não só com a equipe de profissionais que a Laís de Almeida vai proporcionar pra gente, mas também para a nossa audiência poder acompanhar, se emocionar e se sentir motivada a também passar por este processo de transformação. Certo, Laís? Perfeito. Quero colocar aqui os contatos da Laís, por gentileza, para que você de casa já possa, inclusive, reservar e agendar ao Visagismo Express, que é maravilhoso. E eu falo isso de coração porque eu passei por ele e a transformação é incrível. O processo que você vai iniciar a partir deste Express é sensacional. 16 99729 0266. 16 99729 0266 ou no Instagram, @Laís de Almeida, você consegue também ter mais informações. Mas obrigado, viu? Muito obrigada, viu? Pela oportunidade de falar de um assunto que eu acredito que seja para qualquer pessoa. Qualquer um pode E já que participar. você liberou para Sandrinha, É o quê? eu quero mandar um abraço especial só para os meus 2 irmãos que estão fazendo aniversário Legal. hoje. Saulo e Claire, amo muito vocês. A gente mora em outra cidade, acabo não podendo prestigiar, mas aqui, ó, ao vivo, tô Tem essa atravessando possibilidade. e mandando aqui o parabéns. Muito Uma obrigada salva pelo de convite. palmas, gente, para a Laís. E olha, eu tô ansioso para ver a sua história, viu? Esse quadro vai ser um sucesso, eu tenho certeza.